Quando Susan e eu, as crianças, nos mudamos para Chapecó, uma das primeiras coisas que a gente começou a fazer, antes mesmo de fazer uma programação e tal, foi conhecer um pouco da população e da cidade. E para tentar conhecer, entender um pouquinho mais das pessoas, do comportamento das pessoas, uma das coisas que a gente faz é visitar os monumentos. E sempre me chamou muita atenção, o principal monumento da cidade, o mais conhecido e é tido como realmente o maior representante da nossa cidade, é esse monumento que fica bem no centro da cidade, que se chama Desbravador. Não tem um chapecoense que não conhece, não é verdade? Não tem um que não conhece. E o Desbravador, ele então é uma referência aos imigrantes que vieram enfrentando tanta dificuldade, né, para colonizar aqui o lugar que hoje é a nossa cidade. E ele está levando duas coisas na mão. Numa mão ele tem um machado, que significa trabalho, e na outra ele tem uma folha de louro, que significa vitória. E o símbolo é: a gente consegue vitória pelo trabalho. E eu lembro que quando eu estava conhecendo a cidade, vocês já sabiam disso, né? Já sabiam, né? Então, meu que é cultura, né? Que beleza, né? Muito bom. Agora, quando eu estava aqui em Chapecó, e perceba, eu não conhecia muitas pessoas, né? Conhecia só alguns que estão aqui, inclusive. Eu já pensei, para as pessoas dessa cidade, tem uma coisa que é muito importante: o trabalho. O principal monumento da cidade exalta o trabalho. E diz que a gente vai ter vitória por ele. E aí, conhecendo um pouco mais as pessoas da cidade, eu vi justamente isso. Trabalho é uma coisa super importante para as pessoas daqui. E aí você deve estar pensando, é importante para todo mundo. Sim, é importante para todo mundo. Mas para as pessoas aqui da cidade, eu garanto para vocês, culturalmente é uma coisa ainda mais importante, ainda mais central. E nós dedicamos essa série de mensagens que a gente está terminando hoje, justamente para a gente entender o que Deus nos ensina sobre o trabalho. Nós vimos que o trabalho é algo bom, criado pelo próprio Deus, e eu não sei se isso foi novidade para vocês, mas para a Bíblia o trabalho já existia no paraíso antes do pecado. E a notícia para você é que possivelmente haverá trabalho depois do pecado no paraíso vindouro. Uau! A gente viu aqui na nossa série de mensagens que o trabalho foi criado por Deus como algo bom, como um ato de amor ao próximo. Qual que era o projeto de Deus, gente? Lembra disso? A gente viu no primeiro encontro. Deus nos dá habilidades e dons. E primariamente a gente usa essas habilidades e dons para ajudar as pessoas. O trabalho é uma expressão de amor ao próximo. Lembra disso? O principal objetivo do trabalho, a principal razão do trabalho é nós amarmos ao próximo, usar as nossas habilidades para isso. O dinheiro, o sucesso, a projeção social, tudo isso é o que pode acontecer pelo caminho, mas o objetivo central é o amor às pessoas. Mas o que acontece é que muitas vezes hoje a gente inverte isso, e a gente trabalha porque a gente precisa do sustento, a gente trabalha pelo dinheiro, a gente trabalha para que pessoas nos vejam, e o amor ao próximo é algo que acontece às vezes pelo caminho. Isso desconfigura tudo. Então nós vimos no nosso segundo encontro sobre como a gente fazer para que realmente a gente viva o projeto original de Deus. E a gente viu que a gente precisa ver o nosso trabalho, as nossas habilidades como presentes de Deus. A gente viu que a gente precisa ver o potencial que o nosso trabalho tem de alguma forma de fazer o bem e de fazer diferença. E nós também vimos, isso que para mim foi muito marcante, que se nós não estivermos dispostos a arriscar lucro e posição pelos nossos ideais, é porque lucro e posição são mais importantes que os nossos ideais. E algo está errado. Mas daí veio o terceiro encontro, semana passada, onde a gente deu uma aliviada um pouco, que as duas primeiras mensagens elas foram bem mais assim de correção, e a gente falou sobre descanso.
E a gente falou sobre como a Bíblia nos ensina a descansar, a tirar um dia da nossa semana para o descanso. E a Bíblia, inclusive, nos ensina o que fazer no dia de descanso para que a gente realmente se renove. A Bíblia também coloca alguns limites para o nosso descanso diário. E mais importante ainda, a Bíblia nos ensina a descansarmos interiormente, porque senão a gente vai ter bons dias de descanso, mas a nossa mente, as nossas preocupações não vão parar. Essa mensagem sobre descanso foi super importante. Quem não pôde estar junto com a gente semana passada, sugiro que dê uma olhada. Aliás, se você não pôde estar em um desses 3 encontros, dá uma conferidinha. Vocês que estavam, às vezes é bom dar uma conferidinha justamente para relembrar algumas coisas, ou mesmo para passar para pessoas que também podem assim aprender junto com a gente. Mas hoje, nós temos mais uma questão muito importante. Será que um dia, essa é uma questão que me acompanha muito, será que um dia nós olharemos para trás, para a vida que nós construímos, e nos sentiremos realizados? Eu fico muito imaginando isso. Eu fico imaginando a gente, né, naquele momento, Susan e eu, naquele momento em que a vida começa a descer, né, que a gente começa a desacelerar, a tirar o time de campo. Eu fico imaginando a gente sentadinho, numa poltrona, numa lareira, alguma coisa assim, né, os filhos crescidos, e a gente agora podendo aproveitar um pouco mais a vida, e tranquilos. Eu fico pensando, será que eu vou olhar para trás e vou me sentir realizado e satisfeito, pensando assim, eu construí uma vida, como a gente cantou, que valeu a pena? Ou será que eu vou colocar as mãos na cabeça e dizer, o que foi que eu fiz? Meu tempo acabou, e agora? E se eu pudesse voltar atrás? Se eu pudesse voltar atrás. Será que nós chegaremos lá no final com um sentimento de realização? Essa é a grande pergunta que a gente vai ver hoje. Como encontrar sentido e realização na vida? Como encontrar sentido e realização naquilo que nós fazemos? Como chegar lá no final da caminhada, olhar para trás e dizer, valeu a pena. Realmente valeu a pena. E eu realmente, gente, olha, eu desconheço um livro que trate melhor desse assunto do que o livro de Eclesiastes. Eu não conheço nenhum livro, dentro ou fora da Bíblia, que aborde esse assunto com tanta profundidade quanto o livro de Eclesiastes. Esse é justamente o tema do livro. Olha só, a gente lê em Eclesiastes 2:3, eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu nos poucos dias da vida humana. É para isso que o livro se destina, para nos ensinar o que realmente vale a pena na vida. Tinha um professor meu, que ele, todo o seu aniversário, ele lia o livro inteiro de Eclesiastes, porque ele queria sempre ser relembrado o que afinal de contas vale a pena ou não na nossa vida. E olha só o que o livro de Eclesiastes fala sobre o trabalho. Eclesiastes 2:4-7 diz o seguinte: dediquei-me a projetos grandiosos, construindo casas enormes e plantando belos vinhedos. Fiz jardins e parques e os enchi de árvores frutíferas de toda espécie. Construí açudes para juntar água e regar meus pomares verdejantes. Comprei escravos e escravas, e outros nasceram em minha casa. Tive muito gado e rebanhos, mais que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Júnior, pega uma água para mim, por favor. Obrigado. Era uma sociedade rural, agrícola naquela época. E o que ele está dizendo nesse texto, para esse contexto é, gente, trabalhei, suei a camiseta, e conquistei mais do que qualquer outra pessoa da minha época ou antes de mim. Cheguei no topo, não tinha mais o que fazer, não tinha mais o que conquistar. Eu cheguei, sabe aquele lugar privilegiado que poucas pessoas chegam? Cheguei lá, cheguei no topo de carreira. Se o autor de Eclesiastes, nós cremos que é Salomão, se ele vivesse hoje, ele seria capa todo mês
da Forbes. Ele chega no topo, mas olha só a conclusão que ele tem. Mas ao olhar tudo que havia me esforçado tanto para realizar, vi que nada fazia sentido, ou que tudo era vazio. Era como correr atrás do vento. Não havia nada que valesse a pena debaixo do sol. Espera aí. A gente tem a impressão, muito obrigado. A gente tem a impressão que o nosso problema com o trabalho é quando as coisas dão errado. Quando as coisas dão errado no nosso trabalho, a gente se frustra, a gente fica tenso, a gente fica angustiado, a gente não se sente muito bem, a gente não se sente realizado. Mas a gente tem a ideia de que se as coisas derem certo, se as coisas funcionarem, se as pessoas me tratarem melhor, me reconhecerem, se as coisas derem certo, aí eu vou me sentir completo. Aí eu vou me sentir completo. Mas Salomão está destruindo essa lógica. Ele está dizendo, mesmo que tudo dê absolutamente certo no teu trabalho, mesmo que a tua empresa decole, mesmo que você chegue onde você sonhou, ou melhor, mesmo que você chegue mais longe do que você jamais imaginou, você vai olhar para a sua vida e você não vai se sentir cheio, você vai se sentir vazio. Uau! A grande mensagem de Eclesiastes aqui é que, olha só, mesmo o sucesso pleno não pode preencher a nossa vida. Gente, com isso eu não estou querendo dizer que a gente não pode buscar melhorar, por favor, não é isso. Eu quero melhorar, a gente quer se aperfeiçoar, eu quero poder subir naquilo que eu faço, quero poder aprender mais, para poder fazer melhor. A gente não precisa parar, não é isso. A gente só não pode ter a ilusão de que o trabalho vai nos preencher, de que chegar num topo de carreira vai fazer com que a gente chegue lá naquele momento de idade, na frente da lareira, sentado na poltrona, dizendo valeu a pena. O trabalho não tem esse poder. E se você está achando que não é verdade, que a Bíblia está por fora, olha só, Eduardo Gianetti é um dos grandes pensadores brasileiros. É um pensador muito conhecido, muito famoso. Ele ocupa inclusive lugar na Academia Brasileira de Letras, é alguém de muito, muito respeito no Brasil. E o Eduardo Gianetti escreveu um livro sobre felicidade, e ele diz o seguinte: o aumento do poder aquisitivo em sociedades desenvolvidas não está associado ao sentimento de realização. O que ele está dizendo é, nós melhoramos já. Nós temos mais condições do que gerações anteriores. Estamos mais felizes? Mais realizados? Não. E os países, tem países ricos, né? A gente tem países que estão bem na nossa frente, a gente sabe disso. As pessoas que vivem lá, que conseguiram se desenvolver mais, que conseguiram chegar mais alto, elas estão mais realizadas e mais felizes? Não. O que eu quero dizer é que trabalho é bom, é muito bom, mas não preenche a vida. Não é isso que vai fazer você chegar lá no final e dizer valeu a pena. E por que isso é importante? Porque se a gente acreditar que o pote de ouro está lá, a gente não vai viver bem. Uma das coisas que acontece muito é que a gente vai sempre adiar novamente a nossa felicidade. A gente vai pensar, não, eu vou conseguir felicidade quando finalmente a minha empresa decolar. Não, quando eu finalmente conseguir a promoção que eu tanto quero, aí sim. E a gente chega lá. E aí quando a gente chega lá, a gente não se sente realizado. E às vezes a conclusão que muitas pessoas chegam é que aqui ainda não é o lugar que eu preciso chegar para me sentir realmente pleno. Eu preciso mais uma promoção. Eu preciso mais um negócio. Eu preciso mais uma coisa. Daí sim. E aí chega lá de novo, mas ainda não se sente realizado e fica de novo com essa impressão. E a gente vai adiando a felicidade até que a gente chega lá no final
e não tem mais o que conquistar, e a gente descobre que o pote de ouro nunca estava lá. E a gente viveu adiando uma felicidade que estava sempre perto de nós. Ou ainda, se nós acreditarmos que o sucesso vai nos trazer realização plena, que é ele que vai fazer com que a nossa vida realmente valha a pena, a gente vai sacrificar muita coisa no caminho. Eu já cansei de ver pessoas que sacrificaram as suas famílias, seus casamentos, seus relacionamentos com seus filhos, para chegar longe no trabalho, na sua carreira. Eu já vi pessoas que sacrificaram a sua vida com Deus, por causa do seu trabalho, que sacrificaram sua saúde física, emocional e mental, por causa do seu trabalho. Todas elas acreditaram que um dia isso valeria a pena, porque finalmente elas encontraram realização, e não encontraram. Jesus tem uma das frases mais fortes sobre isso. Ele diz: o que adianta uma pessoa ganhar o mundo e perder a alma? Quanta gente, galera, que a gente está vendo, que está ganhando o mundo, mas está perdendo a alma, porque acha que vai valer a pena, mas não vai. Bom, o que é interessante de Eclesiastes, não é só que ele nos mostra que não é ali a direção, ele também nos mostra o porquê. E ele continua em Eclesiastes 2:20 o seguinte, ele diz: assim cheguei a me desesperar, e questionei o valor de todo o meu árduo trabalho debaixo do sol. Algumas pessoas trabalham com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas terão de deixar o resultado de seu trabalho para alguém que não se esforçou. Isso também não faz sentido, é uma grande tragédia. O que as pessoas ganham com tanto esforço e ansiedade debaixo do sol? Seus dias de trabalho são cheios de dor e tristeza, e nem mesmo à noite somente descansa. Nada faz sentido. O que ele está dizendo é o seguinte: a gente se esforça, a gente carrega um monte de preocupação por causa do nosso trabalho, verdade ou não é? Verdade, sim ou não? A gente carrega preocupação por causa do nosso trabalho? Sim. A gente muitas vezes perde noite de sono, a gente acorda pensando nas coisas que a gente vai ter que resolver no outro dia, a gente não consegue depois dormir, e aí a gente fica pensando: a água é lá, isso. Aí a gente fica pensando: não, mas vai valer a pena. E aí ele está dizendo: mas a gente chega no final, e a gente tem que dar aquilo que a gente conquistou com todo esse esforço, para alguém que não mereceu. Você já parou para pensar nisso? Um dia uma pessoa vai assumir seu lugar na sua empresa, e provavelmente não vai ser uma pessoa que se esforçou tanto para isso, ou que mereceu. Eu fiquei pensando quando eu li esse texto assim, né? Um dia vai ter outro pastor aqui, né? Um dia vai, espero que seja daqui a muito tempo, mas um dia vai ter outro pastor aqui, e vai ser um cara que provavelmente vai pegar uma situação muito mais confortável, né? Uma comunidade mais estabilizada, acredito que vai pegar já com um lugar próprio, não vai ser alguém que se esforçou, montando e desmontando coisa ali no final, no começo, no final. E para vocês também, um dia alguém vai assumir, um dia vai passar. Já parou para pensar nisso? E quem tem muita sorte, às vezes consegue deixar o que construiu para um filho, que também não se esforçou, mas pelo menos é um filho. Um dia passa. Vocês sabem, lá no final, o que Eclesiastes está dizendo é: vai parecer vazio, porque você vai ter que deixar para alguém que não mereceu nem se esforçou. Tem um filme muito legal, não sei se vocês já viram, um filme já mais antigo, se chama Confissões de Schmidt. Ele é feito pelo Jack Nicholson, e fala justamente da história de alguém que estava trabalhando numa empresa e se aposenta, e ele pensa, quando vai se aposentar: duvido essa empresa sobreviver sem mim. Um dia depois, estava tudo rodando na boa na empresa. Um mês depois, ele chega lá e ninguém nem lembrava mais dele. E qual que é o problema desse filme? É que ele tinha sacrificado, por causa do seu trabalho, seu casamento e o relacionamento com seus filhos. E aí ele fica sem o trabalho, e quando ele olha para a casa dele, está tudo deteriorado. É um filme que vale muito a pena, é bem legal. Bom,
Mas tem mais uma razão. Eclesiastes 2:3 vai dizer assim, ó: eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Espera aí. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Essa é uma expressão que se repete constantemente em Eclesiastes. E o que ele está querendo dizer é: eu quero entender o que vale a pena na nossa vida aqui, desconectada da eternidade. E aí ele percebe que tudo é vazio. A vida aqui, sem a dimensão eterna, tudo se torna vazio. Porque a gente sabe que além de um dia a gente se aposentar e entregar isso para uma outra pessoa, um dia a gente vai partir daqui. E nós não vamos levar empresa nenhuma, plaquinha nenhuma, medalha nenhuma, nada a gente vai levar. Todo o prestígio que a gente conseguiu construir, o dinheiro, as coisas que a gente comprou, a gente não vai levar nada. E isso mostra o quanto o sucesso se torna vazio. E aí o livro de Eclesiastes, ele chega, a vida aqui desconectada da eternidade é tudo vazio, mas ele fala, também pôs Deus no coração do homem o anseio pela eternidade. Tudo lá no fundo nos parece vazio, porque não tem uma dimensão, quando não tem uma dimensão eterna. Então por que o trabalho, lá no fundo, não vai realmente nos preencher? Porque a gente sabe que a gente não vai levar ele daqui. Porque a gente sabe que a gente não vai levar ele daqui. Tá. A grande questão de Eclesiastes, quando vocês forem ler, é que ele traz um grande problema. Ele vai dizendo, é tudo vazio, é tudo vazio. E quando ele vai falar o que preenche, ele fala bem pouquinho e encerra. Porque o autor de Eclesiastes não conhecia tão bem a realidade eterna da ressurreição. Mas olha só, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, ele já conhecia. E ele tem um capítulo inteiro falando sobre a ressurreição e sobre a eternidade. Você quer saber um pouco mais sobre a eternidade e ressurreição? Aproveitando que estamos na semana da Páscoa, 1 Coríntios 15 é um capítulo. Lá no final, no último versículo do capítulo, ele retoma o assunto de Eclesiastes, que dizia tudo é em vão, nada faz sentido. E ele diz o seguinte: portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes, trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo. Olha só, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil, é vazio. Gente, por favor, preste atenção aqui. A gente tem um cara que está dizendo, nada faz sentido, no final tudo é vazio e é inútil, e não vai preencher a vida. Mas agora nós temos uma pessoa que conhecia Jesus e disse, porém, aquilo que nós fazemos para Cristo, isso não é vazio, isso não é inútil, isso realmente vale a pena, porque o que nós fazemos para Jesus, servindo a Jesus, tem valor eterno, tem valor eterno. E aí você vê alguém como o apóstolo Paulo, que dedicou a vida, para quê? Para conduzir pessoas até Deus, para fazer a vontade de Deus, para servir ao Senhor. E aí ele chega no final da sua vida, em 2 Timóteo é a última carta que Paulo escreve em vida, e ele diz o seguinte, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. É um cara que serviu a Jesus, conduziu pessoas à eternidade, e no final ele olha para aquilo que ele construiu, e ele está dizendo, apostei as fichas no lugar certo, gente, eu acertei. Você consegue entender? Uma pessoa está no Antigo Testamento dizendo, eu busquei o sucesso. Gente, não está aqui. Eu cheguei e não está aqui. Agora a gente tem uma pessoa que viveu para servir a Jesus, construindo um legado eterno. E ele chega no final e diz, gente, pode vir, que é aqui. O que vai nos satisfazer no final da vida não é o sucesso, não é a aprovação das pessoas, não é o dinheiro que a gente conquistou, não é a placa, não é a honra, não é o mérito, não é nada disso. Não é a aprovação do seu chefe,
O que vai nos satisfazer no final da vida é construir coisas que de alguma forma, por aquilo que Jesus fez por nós, vão permanecer para a eternidade. E quando os nossos olhos se fecharem para esse mundo e se abrirem para o mundo que virá, a gente vai saber, eu estou levando algumas coisas comigo. Nós não levamos o sucesso, mas sabe o que nós levamos para o céu? Ou podemos levar para o céu? Pessoas. Pessoas. Acredito que é a única coisa que a gente pode levar para o céu. Sabe o que vai fazer sentido no final da vida? Vai fazer sentido, quantas pessoas eu realmente ajudei? Quantas pessoas foram marcadas por aquilo que eu fiz? Quantas pessoas tiveram a vida melhor, porque passaram pelo meu caminho? Quantas pessoas conheceram a Cristo, e vão poder estar comigo na eternidade, através do testemunho que eu dei? Isso vai fazer sentido no final da vida. E sabe por que isso para mim é tão importante? Porque volta e meia, a gente está convidando pessoas para um voluntariado. Vocês sabem disso, né? A maioria aqui já recebeu um WhatsApp dizendo, você não gostaria de ajudar nisso? Né? Né? E às vezes eu me sentia culpado com isso, sendo bem sincero. Eu pensava assim, caramba, né? As pessoas já têm tanta coisa, vida corrida, então eu aqui pedindo para elas, para fazer mais uma coisa. Mas entendendo isso, eu descobri que o que eu faço para encorajar pessoas, para servirem a Deus, eu não estou atrapalhando, trazendo mais uma tarefa, eu estou ajudando elas a construírem um legado que vai ficar para a eternidade. Eu estou tentando ajudar e conduzir elas a construir algo que lá no final vai fazer sentido. Eu estou ajudando pessoas, às vezes, a perceber que elas estão na direção errada. Elas estão indo na direção ali que o Salomão está dizendo, não é aqui. E se tem uma coisa agoniante, é andar na direção errada. Eu lembro bem, teve um verão, tempo atrás, que Susan e eu, a gente fez aquilo que os chapecoenses fazem quando estão de férias e tem dinheiro. A gente foi para o litoral. E aí a gente estava lá, BR-101, né? BR-101, e a gente estava tentando entrar ali na praia, se não me falha a memória, e a gente perdeu o retorno, e BR-101 é duplicada, né? Perdeu a entrada, o que você faz? Vai até o próximo retorno, e muitas vezes esse próximo retorno está bem na frente, e eu lembro da angústia, porque eu sabia que eu estava errado, eu sabia que tinha perdido a entrada, eu sabia que eu estava indo na direção errada, e eu sabia que cada quilômetro que eu dava para frente, era 2 para trás, porque depois eu ia ter que voltar isso ali. O que eu quero pedir para vocês nessa noite é, por favor, vocês estão indo na direção certa? O que vocês estão construindo, que vai deixar uma marca na vida de outras pessoas? O que vocês estão construindo, que vocês um dia poderão levar para a eternidade? Porque lá no final, quando a gente estiver nos últimos dias, é isso que vai fazer com que a gente diga para a nossa vida, valeu a pena, combati o bom combate, botei as fichas no lugar certo. Bom, eu gosto de colocar as ideias em gráficos, vocês sabem disso. Deixa eu oferecer um gráfico para vocês. A maioria das pessoas vive assim, tá? Existe ali nós, né? Aquela pessoazinha em vermelho. E existe uma grande avenida na nossa vida, que significa trabalho. É a nossa grande avenida, é onde a gente coloca boa parte do nosso tempo, da nossa energia. É aquilo que baliza as nossas decisões, é aquilo que faz a gente se mudar de uma cidade para outra. É uma grande avenida na nossa vida, é isso que nos baliza. Ok? Existe, para quem é cristão,
uma linhazinha, né, uma estradazinha que vai junto, mas ela é bem mais humildezinha, uma estradinha de chão, às vezes assim, né, que se chama ministério. Ministério é servir, a palavra ministério significa serviço. Então é aquilo que eu faço então para servir a Deus, mas eu faço sim, vamos lá, né, quando dá tempo. Até por isso que essa linha está interrompida, porque tem alguns momentos que a gente fica tão atarefado com outras coisas, que a gente interrompe o que a gente está fazendo para Deus, para dar atenção para outras coisas, mas percebe que o ministério é uma estradinha secundária, menor e desconectada da estrada principal. O que a Bíblia está dizendo é, isso aqui está errado, não é assim que a gente vive. Essa é uma ideia equivocada, mas qual é a ideia certa, Jorge? Essa aqui. Você não foi criado para trabalhar. Você não foi criado, aliás, para ascender numa carreira profissional. O que Deus quer fazer através de você envolve a sua profissão, mas é muito maior que essa profissão. Você foi criado para amar as pessoas e a Deus, servindo. Você foi criado para amar a Deus e as pessoas, servindo. O ministério, serviço, o servir a Deus e as pessoas, essa é a estrada principal. E o trabalho não está desconectado dela, faz parte dela. Faz parte dela. Você pode usar o seu trabalho para servir a Deus e as pessoas, como nós falamos no encontro 1. Mas o que Deus quer fazer contigo é muito maior do que isso. Use tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você é, os contatos que você tem, as habilidades que você possui, o que você adquiriu, aprendeu, para servir a Deus, conectando pessoas a Ele. E o seu trabalho vai fazer parte disso. A estrada principal não é carreira, é servir a Deus e as pessoas. Júnior, pode ir. E aí a gente fica pensando, o que no final das contas, aliás, por que afinal das contas, eu vou servir a Jesus? Eu quero servir a mim mesmo, eu quero fazer as minhas coisas, eu quero ir atrás dos meus interesses. Por que eu vou garantir, por que eu vou dedicar a minha vida para servir esse Jesus? Você sabe o que a Bíblia fala? Ele diz assim, nós fomos criados para viver uma vida cheia, uma vida plena. Mas um dia, por causa do pecado, por causa da decisão dos nossos primeiros pais de romper com Deus, e a nossa mesma decisão que nós tomamos todo dia, de viver afastado de Deus e fazer a vida do nosso jeito, por causa do pecado, nós ficamos vazios. A consequência do pecado, de acordo com a Bíblia, é a morte. Mas quando a gente fala de morte, a gente não está falando só da morte física, nem só da morte eterna, do céu eterno. A gente está falando de morte espiritual. A consequência do pecado é a gente se sentir de alguma forma vazio. Talvez você já se sentiu assim. Você já sentiu em algum momento que faltava algo. Você já sentiu em algum momento que parecia que estava escapando alguma coisa da vida. Parece que tem que ter mais vida de alguma forma. A gente chama isso de vazio. Mas sabe o que Deus faz? Nos vendo viver dessa forma, Ele vem ao nosso encontro. Jesus fala, quando pergunto para Ele, por que Ele veio? Ele pergunta, eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida plena, vida cheia. Eu vim para que vocês não se sentissem mais vazios, para que vocês fossem enchidos. Mas sabe como é que Ele faz isso? Filipenses 2 fala que Ele se esvazia. Ele experimenta o que é viver sem Deus numa cruz. Ele sente o abandono de Deus numa cruz. Quando ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? Ele não estava brincando. Ele sente o abandono de Deus numa cruz, para que a gente não precisasse mais sentir. Ele sente o que é se sentir vazio, para que a gente pudesse ser cheio. Ele morre a nossa morte numa cruz, para que a gente pudesse encontrar vida e vida eterna, para que a gente pudesse construir legados eternos, para que a gente pudesse levar pessoas para essa eternidade. Jesus é aquele que deu tudo para quem não tinha nada. E se a gente entende isso, a gente vai ver o servir a Jesus não como uma obrigação, mas como a maior alegria da nossa vida, a chance da gente de alguma forma poder por gratidão devolver um pouquinho de tudo aquilo que Ele nos deu.
Jesus se esvazia para que você fosse cheio. Viva, não para ascender numa carreira, viva para servi-lo da melhor forma possível. Se você quer viver dessa forma, avalie. Você tem vivido para trabalhar ou para servir a Deus? Qual é o centro do teu coração? 2, um dia, se estiver na poltrona, no pôr do sol da sua vida, você terá construído resultados eternos? O que um dia você levará para a eternidade? Ou quem? E eu sei que é ruim a gente pensar nisso agora. Jorge, eu não quero pensar nisso agora. Se você não pensar nisso agora, você corre o risco de pensar nisso só quando for tarde demais. Porque quando a gente chega lá no final, quem sabe a gente não vai ter mais muito tempo. Hoje a gente precisa refletir nisso e botar a nossa vida na direção certa, parar de andar na direção errada. E eu queria que cada um de vocês, eu me incluo nisso, na noite de hoje tomasse uma e só uma decisão. Fazer da sua vida não apenas uma ferramenta de trabalho, não entregando todo o capital de vida que Deus te deu para o mercado, mas faça da tua vida, encare a tua vida como uma oferta de serviço e gratidão a Deus. Esse Deus te deu tudo, te criou e te salvou. Por gratidão, sirva a Ele. Eu tenho 2 recados rápidos para você que tem acompanhado as nossas mensagens. Primeiro, eu queria muito te encorajar, se for possível, a você participar dos nossos encontros presenciais. É uma forma de nós podermos nos conhecer e de você poder aprender ainda mais com a gente. Segundo recado, se você deseja contribuir financeiramente com a nossa comunidade, todos os nossos dados bancários estão aparecendo agora na sua tela. Essa é uma forma importante de você nos ajudar a espalhar ainda mais a mensagem de Jesus para fazer a diferença no coração de ainda mais pessoas. Pense nisso. Até a próxima!